Olá, meus irmãos, Axé e Saravá. Me chamo Emanuela da Ponte. Estou lendo o livro O Diário de um Médium Iniciante. Estamos no capítulo 23, pensando sobre dinheiro. Desde o surgimento da Umbanda, a gratuidade se estabeleceu entre os seus fundamentos. Em diversas ocasiões, o caboclo das 7 encruzilhadas alertava os médiuns sobre os perigos do vil metal, como ele chamava o dinheiro. Nas muitas conversas que estabeleci com as entidades, elas sempre deixaram claro que não negociavam com a gratuidade. Ela deveria ser absoluta, irrestrita e incondicional, não podendo haver nunca espaço para cobrança nos trabalhos ou na transmissão do conhecimento. Portanto, estou bem certo de que minha opinião neste capítulo poderá desgostar a muitos. Mas como desejo compartilhar minha vivência e aprendizado mediúnico, torna-se um dever de consciência torná-la pública, o que não fará dela, e não desejo que alguém a faça parâmetro para coisa alguma, senão para suas próprias reflexões. Apenas será sempre uma opinião. Mesmo sendo a gratuidade um dos fundamentos da Umbanda, encontrei algumas pessoas que pensavam de forma diferente. Alguns alegando uma antiga lei de salva. Afirmavam que, em casos de extrema necessidade, o médium poderia sim cobrar, ou, pelo menos, retirar para si uma parte do dinheiro oriundo de doações a fim de suprir suas necessidades. Outros acabaram estabelecendo algumas taxas irrisórias para os trabalhos, como a obrigatoriedade de se doar maços de vela e coisas do tipo. Atualmente, parece ser cada vez mais comum a formação de sacerdotes profissionais que, nos moldes católicos evangélicos, buscam viver exclusivamente de e para a religião, ganhando salários e etc. Vejamos 2 exemplos de médiuns. Chico Xavier chegou a passar fome e nunca pegou um centavo de suas obras. Mediúnicas. Trabalhou em restaurante, mercearia e depois no Ministério da Agricultura, até se aposentar. Zélio, o fundador encarnado da Umbanda, nunca viveu da tenda Nossa Senhora da Piedade, trabalhando como qualquer cidadão para sobreviver. Então, por que devemos fazer diferente? Também não concordo com a onda crescente de ensino umbandista à distância, onde você precisa pagar para aprender. Sim, eu já fiz alguns desses cursos quando estava começando e de fato aprendi bastante. Mas percebo como cada vez mais isso se torna apenas um comércio. No último curso, o tutor me parecia tão despreparado e ríspido nas respostas dadas às dúvidas aos seus alunos que jurei a mim mesmo nunca mais fazer esse tipo de curso, até mesmo porque havia em torno de 1.500 pessoas matriculadas num curso de um mês, cada um pagando R$ 68 para poder cursá-lo. A conta simples, 68 vezes 1.500 dá R$ 102 mil. Fica muito fácil, assim, lançando cursos atrás de cursos, certo? Como estou inscrito nesses sites, vivo recebendo e-mails promocionais, alguns até apelativos, do tipo: preparamos uma oferta especial para você. Estamos enviando esse e-mail exclusivamente para você. A impressão que tenho é que esses caras aderiram ao marketing das grandes lojas que todo santo dia nos enviam um e-mail com uma super oferta que no fundo não é mais do que o de sempre. Se a intenção é tão somente compartilhar conhecimentos, por que ao invés das palestras de plataformas EAD, pagas e sofisticadas, não se utilizam de plataformas gratuitas e simples,
Olha o YouTube aí. Mesmo este livro e todos os demais que eu porventura venha a escrever terão seus direitos sempre doados à caridade e serão disponibilizados de forma gratuita. Eu não lucrarei um centavo com eles, e isso não é um ato nobre de minha parte. É uma obrigação consciencial e religiosa. Eu estou repassando apenas o que aprendi. E nunca nenhuma entidade me pediu R$1 ou uma vela para me ensinar as coisas que hoje sei. Devo então agir de forma contrária, buscando lucros com essas informações? Creio que não. Mas serei contrário também às lojas de artigos religiosos? Certamente não. Ali se comercializam produtos que não são produzidos de graça. Então, obviamente, eles têm um custo. Mas mesmo aqui, acredito que cabe discernimento. Ora, essas lojas são necessárias. Elas nos fornecem os elementos de trabalho que precisamos. Mas existe um enorme abismo entre oferecer produtos e selvageria capitalista. Eu já visitei lojas onde 1/3 de madeira bastante simplório que eu comprei por R$2,50 numa loja esotérica era vendido a R$10, numa loja de artigos religiosos voltados à Umbanda. Mesmo produto, mesma marca. Algum tempo atrás fui a uma loja de Umbanda comprar um champanhe para minha guardiã e ele estava sendo vendido por R$16, enquanto no supermercado próximo à minha casa a mesma marca era vendida por R$5,50. Adepto que sou do incentivo ao pequeno comércio, tenho começado a repensar em minha atitude. Pois quando tento privilegiar lojas de artigos religiosos de Umbanda, percebo que muitas estão enfiando a faca. Eu já trabalhei com compras e sei como funciona. Sei como funciona o mercado. Mas o que tenho percebido é que muitas lojas estão se aproveitando para lucrar absurdamente e injustificavelmente, o que tem me feito, aliás, recorrer à internet para solucionar isso. Um bom exemplo são os charutos. Eu só compro pela internet, pois mesmo com o frete, a caixa ainda sai mais barata. Sai mais de 60% mais em conta do que o encontrado em lojas religiosas. Comerciantes, vamos ficar mais atentos aí. Por outro lado, a consulência também não tem consciência de que precisa ajudar, e muitos dirigentes se incomodam em pedir essa ajuda explicitamente. Antigamente, deixávamos uma caixinha em formato de cofre com um papel acima pedindo doações, e quase ninguém doava. Então, por votação, decidiu-se que no encerramento passaríamos uma toalha branca entre as fileiras para que os que quisessem depositassem ali a quantidade e a quantia desejada. Não era obrigatório, mas as doações triplicaram. Algumas pessoas chegaram a me dizer que se sentiam incomodadas com esse procedimento. E confesso, eu mesmo sentia e votei contra. Mas por fim, compreendi ser um mal necessário. Pois sem essas doações, que ainda eram poucas, seria impossível manter uma casa aberta, ainda mais uma casa formada por médiuns da classe média baixa. Mas ressalto, os trabalhos eram gratuitos. Ninguém deixava de ser atendido ou era mal visto se não doasse. As doações obtidas eram apenas para custear os gastos da casa, o custo do aluguel, água, luz, elementos para firmezas eram muito altos, o que nos faz procurar alternativas, como comprar materiais pela internet e em grande quantidade. E mesmo assim ainda faltava dinheiro. Há tempos cheguei à conclusão que geralmente o médium de Umbanda paga para trabalhar. Eu mesmo gasto mensalmente algo em torno de R$100, somando contribuição e produtos para as minhas entidades.
e de minha esposa trabalharem. Não que eu defenda que o médium tenha que pagar para trabalhar, mas acaba sendo comum que assim o seja, por falta de doações e de um meio de assegurar uma renda para casa. Não, sem razão, que muitas casas organizam bazares, feiras de livros usados, bingos, jantares, a fim de arrecadar algum dinheiro para poder continuar funcionando. Contudo, eu acredito no processo de conscientização e esclarecimento. Se cada pessoa que fosse semanalmente ao terreiro levasse R$1, estou bem certo de que o médium não precisa pagar para trabalhar. Não digo para tornar esse processo obrigatório, mas enfatizar sempre a importância da doação financeira ou de elemento de trabalho. Não vejo o menor problema ou vergonha em abertamente pedir auxílio ou assistência, informar sobre os gastos da casa, suas dificuldades, sua situação financeira e etc. Nada tenho a esconder, nenhuma casa precisará temer ao dizer a verdade àqueles que a procuram. Além da contribuição financeira, existe a contribuição com serviços e doações de elementos de trabalho. Estou bem certo de que nenhum terreiro dispensará a boa vontade de alguém que deseja varrer-lhe o chão, ajudar na limpeza, organização, lavar um banheiro ou doar um maço de velas, uma garrafa de marafo, uma pemba e etc. Se a pessoa não deseja ou não puder contribuir financeiramente, poderá contribuir com seu serviço ou mesmo doando algum dos elementos utilizados nos atendimentos. Certíssimo. Ele tem toda a razão. Realmente é isso que acontece nas casas de Umbanda. E nós temos que nos conscientizar que existe não só o venha a nós, como o vosso reino também. E que seja sempre feita a sua vontade. Deus está no comando, Deus tudo vê. A caridade ela tem que ser feita, sim, por todos os médiuns. Mas tem que haver o dar e o receber, a contribuição. Não é você achar que está numa casa de Umbanda que tudo tem que ser gratuito. Você sabe que ali gasta-se luz, gasta-se material, velas, que os médiuns têm o transporte da ida e da volta para suas casas, que os médiuns gastam com seus materiais para suas entidades, que os médiuns gastam tempo. E o tempo é um bem tão precioso para estar ali, em pé, incorporado, servindo aos guias, aos orixás e aos consulentes. Espero que depois desse capítulo todos se conscientizem e que sempre que tenham a oportunidade de ir a um terreiro, visitar, seja o que for, levem um maço de cigarro, levem velas, façam alguma doação, R$10, R$20, ou até mesmo 50. Dê para o cambono, dê para o dirigente. Eu tenho certeza que o seu coração sairá de lá bem mais alegre. Axé e Saravá.